Eu gostaria já de abrir as Escrituras para o livro de Salmos, aquele texto que é o do dia de hoje. Salmos 32, versículo 8. Eu vou ler uma vez, eu gostaria de pedir que vocês pudessem ler o mesmo texto, assim que eu terminar. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. A igreja? Espírito Santo, essa é a tua palavra que é lida, foi inspirada quando da escrita, inspira os nossos corações para meditar, guia-nos, estamos aqui para receber o teu conselho. Teu nome é o único que recebe honra, glória e majestade neste lugar. Tu és o único exaltado, e é só o teu nome, Jesus, é que nós declaramos. Amém, amém. Pode se assentar. Quero pedir perdão pelo meu atraso, né, que eu estava participando de uma conferência de evangelismo hoje durante o dia, e lá em Santo André. Aí depois tinha que ir lá de Santo André para ir para o Jaraguá, para o Jaraguá vir para Lapa, né? Então aquele movimento todo, e eu estava falando para o Anderson que na minha cabeça estava que o culto era às 8, aí ele me fala, começou às 7h30, pastor. Eu falei, ai, Jesus Cristo, eu vou chegar atrasado. Eu não gosto de chegar depois que o culto começa, né? Eu gosto de estar ambientado com aquilo que Deus está fazendo no lugar. Mas o Senhor entende que não foi por vontade própria, né? E estamos aqui, e quero agradecer pelo convite ao pastor Herbert, Elder Gabe, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, né, todos os irmãos que nós tivemos a oportunidade de estar juntos aí no mês de julho e agosto, né, na viagem ali para a Santa Convocação, né, foi uma bênção poder compartilhar com vocês aquele tempo de edificação, todos fomos muito abençoados. E poder voltar, não somente revê-los, mas poder compartilhar também a palavra é um grande privilégio. Obrigado, né, aí por terem considerado. Quero aproveitar também para honrar não somente os pastores dessa casa, como também o fundador, o Bispo Younger, mesmo na sua ausência, bem como aquele que é o líder aqui da One Way Churches, que é o Bispo Hall, né, e a toda a liderança, né, que compõe tanto esta casa quanto aqueles que compõem essa grande reforma. E durante o convite que me foi feito, sabendo de que essa é a semana da Santa Consagração, mas que também está alinhada com o tempo de novo ano judaico, o tempo em que no Rosh Hashanah, né, você tem exatamente esse conceito, que é um tempo para que nós possamos passar por uma reflexão para mudarmos a nossa mentalidade, porque Rosh Hashanah quer dizer exatamente isso, né, a cabeça do tempo. Então, é tempo de nós podermos buscar e vir buscando essa mudança que Deus tem para nós. E é bastante importante pensarmos isso, porque a maneira como Deus ele construiu a linha das celebrações é porque Ele sempre quer afirmar determinadas coisas. E esse período, inclusive o dia que vocês puderam observar hoje, em que é o tempo de arrependimento, arrependimento ele só vale com uma situação atrelada a ela, quando o arrependimento ele também me leva à mudança. Se eu passo para o arrependimento simplesmente para aquela coisa, para eu ficar sentindo pena dos erros que eu cometi,
eu estou simplesmente vivendo um tempo de remorso e não de arrependimento. Porque o remorso, ele vai simplesmente fazer você ficar sentindo mal consigo mesmo, mas não vai mudar a atitude. Quanta gente, né, que passa pelo remorso de ter feito uma determinada coisa só para passar alguns meses e fazer a mesma coisa. Tem aquela pessoa que às vezes andava nas drogas e aí trouxe problema para a família, ele se arrepende, vai para a casa de recuperação, e aí quando ele sai daquele período que ele está lá, começa a andar alguns tempos, aí surge uma situação na vida, ele cai no mesmo buraco que antes. E aí eu tenho que passar. Aí aquilo que ele julgava que era arrependimento foi simplesmente a tristeza porque a família colocou ele para fora, às vezes, ou porque, né, os filhos não quiseram mais olhar para a cara, alguma coisa nesse tipo, mas não gerou uma verdadeira mudança. Então, arrependimento, ele começa exatamente isso, com o meu desejo de, primeiro, querer mudar. Segundo, de reconhecer que sozinho eu não posso. Terceiro, de poder clamar por visão e direção de Deus. E esse é o nosso tema nessa noite. Visão e direção. É o tema que foi proposto para esse dia que você esteve meditando. E espero poder minimamente contribuir com vocês ao refletir por alguns momentos a respeito de pelo menos alguns passos importantes para que possamos adquirir visão e para que possamos receber a direção. Porque é bastante interessante, pastor Herbert, que tem muita gente que até recebe direção, mas não tem visão. Quantas vezes não lhe foi dito, olha, segue por aqui. Mas, por ter, eu sou míope, então posso falar assim, né? Mas, por ser meio míope, não enxerga além daquilo que os óculos lhe permitem. Infelizmente, pastor Herbert, tem muito crente que anda míope na vida. Infelizmente, tem muito crente que não consegue enxergar aquilo tudo que a vida em Cristo lhe proporciona ou lhe propõe, e ele começa a andar simplesmente, a palavra em inglês, para mim seria o short sight, ou seja, que tem a visão curta. Você não consegue enxergar além daquilo que centímetros que estão aqui, mas o nosso Deus, Ele é aquele que Ele enxerga adiante. Uma coisa interessante a olharmos aqui é que ele fala, olha, eu vou te instruir. Ele diz, eu vou te instruir. Não somente isso. E ele fala, eu vou te ensinar. E eu achei bastante interessante a colocação. Porque ele fala, eu instruo e ensino. Se nós não prestarmos atenção, dá a impressão que é a mesma coisa. Ele está dizendo que ele vai instruir e que ele vai ensinar. E aí, se a gente não entender aqui a palavra, a gente vai falar, Deus, ele é repetitivo. Por que ele não coloca lá, vou ensinar, e pronto. Mas receber instrução é quando você recebe informação. Agora, a grande questão é que a informação, ela não é transformadora. A informação, se você não fizer nada com ela, é simplesmente um conhecimento que você adquire sobre determinadas coisas, mas que vai te permanecer parado, vai fazer com que você continue no mesmo lugar, com o maior número de informação que você pode ter, mas continua estancado na vida. E aí você vai perceber que tem muito crente que é isso, que a informação bíblica ele tem, mas não consegue vencer o pecado. Mas não consegue
vencer as limitações que a nossa carne proporciona para a gente. Então, ele diz, primeiro, eu vou te instruir, ou seja, eu vou te dar as informações que é necessário. Por quê? Para que você possa receber a educação, é necessário também receber informação. Instruir-te-ei. E aí depois ele diz, e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Ensinar é quando, se a gente formos pegar na velha escola, era quando a professora, ela não só te falava como fazia o A, mas ela pegava na mão e te ajudava a fazer o contorno. Te ensinava a fazer as voltinhas. Quando ela pegava e ia lá e mostrava para você, e às vezes ficava olhando por cima do seu ombro, e quando você estava fazendo a voltinha para o lado errado, ela, não é assim. E Deus está dizendo, eu vou te ensinar o caminho que você deve andar. Hoje em dia, por causa de Waze e os demais GPS, a gente não decora mais caminho. Simplesmente, a gente põe lá, e aí ele fala, vira, você vira. Vira para cá, você vira. Eu não sei se você já teve dessas de colocar o Waze, aí o Waze vai lá. Eu me lembro que uma vez eu estava indo num funeral, né, e a gente preocupado de chegar lá, e aí o Waze vai lá e manda, vira aqui, aí você vira aqui, vira ali, você vira ali, tal. Aí daqui a pouco ele chegou, agora segue em frente, tinha uma casa. Ele disse que eu tenho que seguir ali. Mas o dono da casa não vai ficar feliz se o carro passar por ali. Porque o Waze, por melhor que ele possa ser, ele ainda assim não sabe te ensinar. Ele pode te cantar o caminho, mas não te ensinar o caminho. Trazendo isso para a realidade das Escrituras, é importante nós sabermos que não adianta eu sentar aqui domingo após domingo, ou sentar aqui toda quarta-feira e ouvir o pastor Herbert pregar a palavra. Eu recebo a instrução, mas se eu não seguir a direção que a palavra está dizendo, eu não vou sair do caminho. Eu vou ficar estancado. Eu vou ficar parado. Mas ele diz, eu instruir-te-ei o caminho que deve seguir. Eu vou te instruir o caminho. Ou seja, ele vai me instruir e ele vai ensinar. O Waze te instrui, mas não te ensina. Porque para você voltar no mesmo lugar, você vai precisar colocar de novo lá a mesma rota para ele te levar. Mas quando você é ensinado o caminho, você vai seguindo. E aí quando você vê, opa, aquilo não estava ali, mas eu sei que o caminho é para lá. E eu vou seguir, porque eu sei, eu não somente tenho a informação, mas eu sei qual é o caminho a seguir. Porque ele diz, eu instruirei e eu ensinarei o caminho. A instrução, ela me faz caminhar, ou seja, a informação, ela me mostra talvez uma direção por onde ir. Mas quando eu sou ensinado, mesmo quando o Waze não está funcionando, eu sei para onde ir. Agora, se nós formos instruídos nas Escrituras, mesmo quando acaba a bateria do iPad, eu ainda sei. Mesmo quando acaba a bateria do meu celular, eu ainda sei. Porque eu fui não somente instruído, mas eu fui ensinado qual é o caminho. Irmãos, esta aqui é uma igreja que estuda as Escrituras. Então você não somente é instruído, mas também é ensinado. Você precisa ser ensinado, porque somente quando eu recebo o ensino, ele me guia.
Só a informação não te guia. Só a informação não te guia. A informação te dá conteúdo. Acho que o grande problema hoje em dia é que boa parte das pessoas na vida cristã, elas têm anuência intelectual sobre o que Deus diz, mas não tem educação no caminho. O que eu quero dizer com isso? Ter anuência intelectual é simplesmente porque você, como ser racional que é, você aprendeu em algum momento da sua vida a coletar e a memorizar pedaços de informação. Então você tem essa informação, mas não sabe o que fazer com ela. Um exemplo bem simples. Hoje em dia, mal do século, ansiedade. Aí, da última vez que eu li, Paulo escreveu para a igreja de Filipos da seguinte maneira: não andeis. Então, por que o crente está ansioso? Eu tenho uma instrução, mas não recebi, não coloquei em prática o ensino. Porque o ensino, ele não somente fala isso, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas ele diz, sejam as suas necessidades conhecidas diante de Deus, com ações de graça. Aí você vê o crente dizendo o seguinte, olha, quando aconteceu o milagre, eu conto a benção. Vamos olhar o que o texto bíblico diz? Eu vou até, não estava no meu texto, mas eu vou até abrir aqui, não estava nem no meu esboço essa daí. Então fica feliz, porque essa aí foi fresquinha para vocês. Vamos lá, Filipenses, capítulo 4. Ele diz, não estejais ansiosos. Na minha versão aqui ele diz, não estejais inquietos. Ali está, não andeis ansiosos por motivo algum. O que ele está dizendo? Não andeis inquietos por coisa alguma. Aí você está preocupado porque você está desempregado. Aí você está inquieto, porque eu já mandei um monte de currículo, já agendei um monte de entrevista, e nada, até agora. Faz 6 meses, pastor Herbert, olha aí, pastor Herbert, porque o negócio tá... Não mandeis? Aí alguém vai falar, mas isso aí foi Paulo. Tá bom. Aproveitando. Vamos dar uma voltadinha lá em Lucas. Lucas capítulo 12. Versículo 22. Agora é Jesus. Então, dirigindo-os aos seus discípulos, os exortou. Portanto, vos afirmo, não andeis. Para quem não sabe, não andar preocupado, não andar ansioso, olhando. Exatamente a mesma coisa. Aí você está preocupado com aquela conta que vai pagar, né? Você está preocupado porque o dinheiro não entrou, o trabalho não veio. Veja bem, não estou dizendo que é desculpa para eu não ser responsável com as coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Não confunda, por favor. Vai sair por aí falando, não, pastor Josué falou que eu não preciso preocupar com conta, porque as favas vão cortar sua luz e depois vai colocar como é pastor Josué, não, tá? Mas o que eu quero apontar para você
é o seguinte. Porque Paulo ele fala, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas seja tudo conhecido diante de Deus com ações de graça. Jesus aqui ensinando, ele fala para os discípulos o seguinte, olha, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo seu corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Mais preciosa do que o alimento e o corpo mais do que a veste. E aí ele segue ali dizendo, observai os corvos, não semeia, não ceifa, não possui armazém, nem celeiro. Em outras palavras, corvo não trabalha. Outras palavras, ele não tem investimento no banco. Ele não tem colchão financeiro. Ele não tem armazém para guardar para o inverno. Mas olha o que o texto diz. Pode passar o 25, meu querido. Contudo, ele diz, contudo. Para quem não sabe, contudo é mesmo que mais. Ela é uma conjunção adversativa. Ou seja, ela está pontuando aquilo que foi dito antes e minimizando ela. É isso que a condição adversativa ela faz. Tudo aquilo que foi falado antes, olha, tem tudo isso. Não se preocupa com o que comer, com o que beber, são coisas de preocupação. Contudo, ele está dizendo, Deus os alimenta. O corvo não planta, não colhe, ele não armazena, não faz nada, mas Deus os alimenta. Agora, olha lá o verso 25. Quem de vós, por mais o quê? Você ficar sem dormir está te resolvendo alguma coisa? Está te pagando alguma conta? Você não consegue acordar no horário do culto da manhã porque você está preocupado com o que vai pagar. Mas aí está dizendo, quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar, por um pouco que seja, as horas do seu dia. Então por que você fica diminuindo ela, ficando ansioso? A gente não pode prolongar. Mas a gente acaba diminuindo porque o tempo que era para você deixar o corpo descansar, você está preocupado em pé, andando para lá e para cá na casa. Como é que vai ser, como é que não vai ser? Porque se você não confia em Deus, você recebeu uma instrução, mas não aprendeu a lição. Essa é a razão porque às vezes a gente... como é que era? Não é assim, quando a gente ia mal na lição, você ia fazer uma prova, né? E aí, se você não acertava as coisas que está pedindo na prova, a gente repetia, não é? Aí tem gente que fica perguntando, mas essa prova, pastor Herbert, não passa. Lady Gabi, o que eu faço? Essa prova não está passando. Eu fiz tudo o que você falou, mas não está passando. Sabe por quê? Porque você recebeu uma instrução, mas não aprendeu a lição. Ele está dizendo, irmãos, para que nós possamos ter visão e possamos ter a direção, é preciso não somente receber a instrução, mas também aprender a lição, ou seja, ser ensinável. Porque tem muita gente que recebe a instrução, mas não é ensinável. Você já pegou aqueles tipo que questiona tudo? O pai fala, não por quê? Não pode por quê? Olha, mas se fizer... Não, mas por quê? Se você soubesse o porquê do não, você não ia perguntar por quê. Você simplesmente ia obedecer porque você sabe que é a melhor razão. Então, quando você recebe instrução,
se você me permite contribuir com a sua vida, quando você recebe a instrução, veja qual é a lição que está por trás dela. Porque tem determinados problemas, determinadas coisas que Deus ele faz. Aí o cara está lá chorando, pastor Herbert, porque aquele amigo não quer mais falar comigo. Deus está cortando ele da sua vida, mas você não quer aprender a lição. Sabe, Jéssica, tem gente que Deus fala para você, olha, você precisa sair daqui, você precisa mudar, mas não posso deixar, essa é minha amiga, minha BFF para sempre, eu tenho que ficar ali com ela, eu preciso andar para aqui, ela para onde eu for, ela tem que estar, Deus está falando, corta! Aí você fica reclamando, por que, nossa, mas eu fui tão legalzinho com ela, Gabi, e olha só o que ela me fez de novo. Porque Deus te deu a oportunidade de você ver, olha, corta. E quebrar certos relacionamentos não significa não perdoar. Quebrar certos relacionamentos significa, eu aprendi a lição. Essa é a sua pista. Essa é minha pista. Você corre a sua, eu corro a minha. Isso é aprender a lição. Você ouve aquilo que ele está dizendo. Mas isso tudo só para explicar para você porque não está ansioso. Eu nem entrei no sermão ainda. Mas deixa só eu continuar aqui. Tem uma coisa muito interessante. E aí ele está aqui. Verso 26. Pois se nem ainda podeis das coisas mínimas. Se você não pode cuidar das coisas mínimas, ele está dizendo ali. Por que está ansioso pelas outras? Você está preocupado com amanhã. Você não consegue nem controlar o próximo minuto, porque você está preocupado com amanhã. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, se você não consegue cuidar disso, então não fica preocupado com as outras coisas. Eu vou ajudar vocês. Vamos pular um pouquinho? Vamos mais para baixo, verso 28. Verso 27, ele fala para prestar atenção nos lírios, né? E tudo mais. E aí, verso 28 diz, e se Deus assim veste a erva, que ele acaba dizendo aqui que nem Salomão, com toda a grana que ele tinha, se vestiu tão bem quanto um lírio do campo, e aí ele fala, e que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Verso 29, não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos. Em outras palavras, não andeis ansiosos, porque os gentios... Vamos lá, pode pôr na tela aqui, meu querido. O 30, eu acho. Isso. Aqui diz, porque o mundo pagão é que se preocupa com estas coisas. Resumindo, ele está dizendo, para quem é do mundo, para quem não tem relacionamento com Deus, para quem não tem aliança com Deus, para quem não toma tempo para passar um dia de sábado consagrando para Deus, para quem não toma uma semana para vir buscar a Deus todos os dias, para quem não toma tempo para poder querer ouvir a voz de Deus, ele se preocupa com estas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que necessitais delas. Você viu lá? Filipenses ele diz, não andeis ansiosos, seja tudo conhecido diante de Deus. Jesus está dizendo, olha, não se preocupa, porque quem se preocupa com essas coisas é pagão. Pagão quer dizer, não tem aliança com Deus. Pagão quer dizer, não conhece a Deus. Então quem se preocupa com estas coisas é o mundo pagão, porque entretanto
o vosso Pai, é interessante que ele usa ali, não somente ele se preocupa, como ele fica brigando por isso. Então você está preocupado com aquela promoção de emprego, por quê? Puxar o tapete dos outros, por quê? Ficar brigando para receber a posição, por quê? Ele está dizendo, é o mundo pagão que se preocupa com estas coisas. Entretanto, vosso Pai, Ele sabe que necessitais. Ele sabe o que você precisa, ainda antes de você abrir a sua boca. Ei, Paulo disse, seja conhecido diante de Deus. Mas Jesus disse, não se preocupa, porque Pai sabe, Ele sabe o que você precisa, antes mesmo que você precise, porque Ele já proveu tudo o que você precisa, antes que a necessidade venha. Senta, gente, eu prometo, eu vou acabar uma hora, mas pode sentar. E aí, ele diz, 31. Ele sabe o que você precisa. E aí aqui, ele fala sobre como é que você recebe a visão e a direção para isso. Verso 31, ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar. Agora, a coisa interessante, Gabi, é que primeiro a gente se preocupa, a gente fica sem dormir, a gente bate em todas as portas que a gente pode, a gente procura todo mundo que pode, conversa com todo mundo, pergunta para todo mundo, André, e aí depois, quando não tem jeito, vou orar. Você tem a informação, a instrução está ali, mas a lição eu não aprendi. Porque por mais que está escrito há centenas de anos, eu ainda continuo não dormindo à noite. Por mais que está escrito há muito tempo, eu ainda continuo preocupado. Por mais que ele disse de que ele provê todas as coisas, eu ainda continuo perturbando esse e aquele, pedindo direção, ao invés de buscar ao Senhor. Porque ele disse que seja conhecido em primeiro lugar, buscai o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Mas sabe o que é mais legal, pastor Herbert? É que o verso 32, ele diz, não temais. Não temais nada. Quando que a pessoa do lado fala, não tem mais nada. Então não fica preocupado em ser despejado. Veja bem, torno a dizer, não vai falar que o pastor José falou que não é para você pagar o aluguel. Mas o que eu estou dizendo é, não tema. Porque ele diz, olha, nada temais, pequeno rebanho, pois é do bom grado. O que quer dizer isso? Pois é do bom prazer do Pai vos conceder o seu reino. Para você entender isso, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, não fica preocupado com todas estas coisas, porque primeiro, Deus sabe que você precisa delas, segundo, Ele providenciou ela, e aí Ele fala, olha, busca o reino, porque quando você busca o reino, Ele já se proveu em prover para você, conceder a você o reino. E sabe de uma coisa que acontece no reino? Quando você é cidadão do reino, enquanto o reino injusto do mundo, o que ele faz? Ele tira o seu dinheiro através dos impostos. O reino deste mundo, ele tira você a oportunidade de querer crescer mais no reino de Deus. Ele diz que tudo aquilo que você precisa, Ele providencia no reino de Deus. Ele tem casa preparada
preparada, porque Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque eu vou preparar lugar. Ele não vai deixar você na mão, porque Ele cuida de você, Ele olha sim, Ele se importa e Ele guarda para você. Mas não somente isso, Ele diz: olha, Ele te deu o reino, porque quando Ele te dá o reino, Ele sabe que tudo que está no reino também é seu. Sabe por quê? A parte boa é que Paulo explicou isso daqui, pastor Herbert, dizendo o seguinte, lá em Romanos ele fala: você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tudo aquilo que pertence no reino para Cristo também é seu. Então não ande ansioso por coisa alguma. Como buscar direção? Como buscar visão? Aí eu vou para a segunda escritura. Peraí, não, deixa eu voltar para Filipenses, que eu nem terminei minha história do Filipenses, na verdade. Volta lá para o Filipenses 4:6, por favor. Só para eu concluir um trechinho ali, e a gente já passa para o 25 de Salmos. Ele está dizendo: olha, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. E aqui é a chave para você receber visão. Porque o grande problema é que a gente não declara a necessidade na presença de Deus. Sejam as suas necessidades conhecidas diante de Deus. Eu declaro a minha necessidade para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão. Eu declaro a necessidade para o meu chefe. Eu declaro a necessidade para um monte de gente. Aí quando todo mundo me diz não, aí eu vou lá e... oh Deus, Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus. Agora, quando eu venho para o reino de Deus, Ele está dizendo: olha, as suas... E olha só, depois do pelo contrário, sejam todas as vossas necessidades. Ele não está dizendo sejam algumas. Ele não está dizendo sejam aquelas que você acha difícil. Ele não está dizendo seja aquela uma em que você acha que fica complicado demais. Não, ele está falando, sejam todas. Todas as necessidades conhecidas diante de Deus. Vir aqui para a consagração, orar. Vim aqui passar um dia de jejum. Não é simplesmente para poder preencher a agenda da igreja. Pode estar na agenda da igreja dizendo que essa é a Santa Consagração, Semana da Santa Consagração, mas deixa eu te ajudar com uma coisa, porque aquele que é consagrado, ele não é somente uma semana no ano. Aquele que é consagrado, ele vive num estado de consagração. Aquele que é consagrado, ele sabe em quem ele pode confiar, porque ele sabe que são todas as vossas solicitações, elas são declaradas. Veja bem, o texto não diz que eu simplesmente falo, mas eu declaro, porque tem gente que acha que pode persuadir a Deus. Deus, ele não é persuadido, mas é preciso com que eu declare. Declarar significa você poder falar com todas as letras.
gente que depende da maneira como você fala, você sabe que ele não vai te responder. Quem é casado aqui, principalmente as mulheres, sabe que você tem um jeitinho de falar com o marido. Que quando você não fala com ele naquele jeitinho, por mais que você sabe que ele pode fazer, mas você sabe que a maneira como você fala, ele vai, não. Né? Ele sabe que... Eu falo das mulheres porque o homem normalmente não pensa nessas coisas. A gente vai lá e fala, né? E aí depois toma na cabeça e não sabe por quê. Né? Mas vale para os homens também. Tem um jeitinho de falar com elas que vai fazer elas derreterem tudo. Mas esse aí é para um outro seminário. A questão é que ele está dizendo ali, olha, sejam declaradas. Declarar significa falar exatamente aquilo que você precisa. Agora, é interessante, aproveitando falando sobre isso, né, que a mulherada, às vezes, ela pensa que, tipo assim, que o homem sabe ler entre linhas. Não sabe, mulheres. A gente não sabe ler entre linhas. Prega. Fala o que você quer. Para de... Entendeu? Que fica tentando dar código. Aí quando dá errado, aí você briga com ele. Não, mas a culpa não é dele. A culpa é sua que não comunicou direito. Tá? Então, se eu ajudar os homens aqui também nessa aí. Mas o que eu quero dizer é, o texto bíblico está dizendo, seja declarado. Fala com clareza o que você precisa. Porque ele não diz para que nós simplesmente chegamos lá e tentamos com que ele possa adivinhar o que a gente precisa, sem falar. Deus, por mais que ele sabe o que está no seu coração, por mais que ele sabe a palavra antes de chegar à boca, por mais que ele sabe aquilo, ele deixou instruído o seguinte: fala o que você quer. Então, qual é o problema? Por que eu fico ansioso? Porque eu não falo para Deus o que eu quero. Vou te dar um exemplo. A gente vai lá e fala, Deus, eu preciso de um emprego. Qual? Onde? Que salário? Aí depois o gajo vai lá, arruma um emprego. Aí é o emprego que ele não pode servir na igreja. O gajo, ele vai lá, ele arruma um emprego. Ele é um emprego que não tem tempo para estar com a família. O gajo, ele vai lá, ele arruma um emprego que tem um chefe que é filho de Belial. E aí depois corre para a igreja para vir falar. Olha, Deus me deu um emprego, mas o diabo entrou lá. Não, compadre, foi você que pediu errado. Você não fez. Olha, seja declarada na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça, aquilo que você precisa, todas as suas necessidades. E aí sim o verso 7 faz sentido. Porque ele diz, e a paz de Deus, ela vai guardar o seu coração. Por que andamos ansiosos e deprimidos hoje em dia? Porque a paz de Deus não está guardando o coração. Deixa a paz de Deus guardar. Não, pastor, olha, mas existe o desbalanço químico no organismo? Sim, existe. Muitas vezes que por causa do emprego que você estava preocupado em obter lá, você não comeu direito também, você não equilibrou o seu corpo. A gente come qualquer coisa e depois fica reclamando que o corpo está desequilibrado. Às vezes é minha boca que está desequilibrada. Deixa eu beber água até, vai. Mas, ele diz, olha, a paz de Deus,
que ultrapassa todo o entendimento. As pessoas não vão entender porque você tem paz no meio dessa situação. E sabe uma coisa? Tem gente que vê você em paz na hora da sua tribulação, e aí ele fica te atribulando para que você fique atribulado na hora da sua paz. Só que a palavra diz que a paz de Deus que ultrapassa, não interessa se o outro não está entendendo porque você está em paz enquanto você está desempregado. Não interessa se o outro não entende porque você está em paz enquanto o aluguel está atrasado. Porque ele está dizendo, olha, a paz de Deus guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Porque eu preciso ter paz para poder ouvir a direção. Você já teve situação em que surgiu um rapaz da igreja que eu era, turmoil. que ele ficava Turmoil. no teclado, Esqueci. ele falava assim, olha pra minha mão. Surgiu uma bagunça Olha pra minha mão. na vida. Ele ia fazer essas marcações, sabe? E, Olha pra minha mão. Que ele não gostava de fazer assim, ó, de repente, com a cabeça. você está com o coração agitado para lá e para cá. Você está pensando nisso, pensando naquilo, todo mundo falando. E aí está lá a esposa ou o marido do lado, faz assim, mas você está preocupado, porque esse fala isso, aquele fala aquilo outro, a TV fala aquilo outro. E aí fica, vai para lá, esse não, tem que ser, não, olha isso, olha, não, mas olha, não, sabe aquela pessoa lá, olha ela, e aí você fica ouvindo um monte de coisa. Aí quando de repente você para, a mulher bate no seu ombro e fala, eu não te falei? O marido vira, eu te disse que era assim. Porque me faltou paz Que o Saturno deveria ouvir. no meio Mas aí onde o Anderson daquele momento de ansiedade. foi o lugar dele. Quando as situações estão complicadas, para de ficar procurando conselho com Deus e o mundo. Não, com Deus sim, mas com o mundo não. Tá? Para de ficar procurando conselho com tudo quanto é lado. Liga para esse, liga para aquele outro, pergunta para esse, pergunta para aquele. Meu, vai para o joelho e começa a orar, porque a consagração, ela é contínua. Até onde eu saiba, não existe nada colocado nesse altar dizendo que você não pode chegar e ajoelhar a hora que você precisa. Não existe nada colocado aqui na igreja que fala para você, opa, não, agora não está na hora do culto, não ajoelha aí não, que não pode. Essa aqui é uma das igrejas que eu conheço que, cara, interessa o que está acontecendo. Se é a hora da música, você dança. Se não é a hora da música, você dança. Se é a hora da oração, você dança. Se não é a hora da oração, você dança. Desde que Deus falou, eu vou lá e eu ponho o pé para funcionar. Porque eu sei aquilo com quem eu estou tratando, com quem eu estou falando. Então é preciso saber que se eu quero direção, eu preciso ir para a oração. Se eu quero direção, eu preciso fazer consagração. Não somente quando é convocado pela igreja. Porque tem muita gente que é assim, Gabi. Tem na agenda da igreja consagração. Aí, ô fulana, vamos deixar para ir naquela churrascaria semana que vem? Que essa semana tem consagração na igreja. Tá bom? Denise, eu pedi perdão pro Levi, tá? Aí, termina a semana de consagração, aí Deus vira para você e fala, segue mais 2 semanas. Aí, ô Deus, mas eu já marquei. Eu já marquei com o Herbert de que a gente ia na churrascaria. Era semana passada, eu marquei para essa semana, ele vai achar que eu não quero ir. Aí a gente deixa de ouvir Deus. Porque não é a semana oficial de consagração. O crente não consagra na semana que é oficial, o crente consagra a vida. Então, todos os dias é dia
que você tem que levantar, lembra que eu falei? Ele diz, sejam conhecidas todas as coisas. E aí, Deus, qual que é a de hoje? O Senhor quer que consagra? O Senhor quer que consagra essa semana de novo? A gente faz planos primeiros para depois consultar Deus. Quer receber direção? Consulta Deus primeiro, depois faz planos. Salomão ajuda a gente. Ele fala, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Agora, por que a gente vive essa mess na igreja, essa bagunça na vida cristã? Porque a gente faz planos, segue os planos, aí quando der errado, a gente ora para Deus. Eu tomo as minhas decisões, eu compro aquilo que eu olho que minha carteira, meu cartão, meu dinheiro pode fazer. Eu fiz o plano, eu vou. E por mais que Deus fala, olha, fica, filho, não vai, não compra, não faz, eu vou lá e eu faço do mesmo jeito, porque sabe que meu coração está dizendo, não, mas agora eu tenho dinheiro. Não, esse dinheiro aqui dá para mim fazer, esse dinheiro aqui dá para me pagar. Não, eu vou lá fazer. E aí Deus fala, não faz. Porque é consagração de vida. Jesus, seguindo no texto lá, depois de falar para eles, olha, não tenha medo, não andais ansiosos, ele diz para eles, porque o Pai deu para você o reino, e todas as coisas do reino estão atreladas. Deixa eu te ajudar com uma coisa sobre reino. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz que nós recebemos o ministério da reconciliação e somos embaixadores com Cristo. O embaixador não depende da economia do país que ele está. Você que é embaixador do reino, não depende da situação econômica do Brasil ou dessa terra. Seu salário não vem daquilo que o seu patrão te paga. Porque o salário do embaixador, ele é pago pelo governo que o enviou. E se ele só é pago pelo governo do que o enviou, quando ele está em missão diplomática no lugar. Agora, tem muita gente que está na embaixada, mas não está na missão. Eu preciso de direção. Eu preciso estar engajado na missão. Por quê? Oxi. Deixa eu acabar aqui. O PA está sincero, hein, Denise? O PA tá sincero. É importante nós entendermos isso. Você quer visão? Você quer direção? É preciso estar engajado na missão que ele te deu. Como estar, portanto, engajado na missão que ele deu? E agora nós vamos lá para o Salmo 25, que é o outro salmo aqui. Primeiro ele falou, olha, eu vou te instruir, porque finalzinho do versículo 8, ele diz, e vos ensinarei o caminho, né? Na versão que estava aqui, gostei que ela está dizendo assim, e vos aconselharei. Sabe o que é tomar conselho? É quando você pega alguém que tem sabedoria e que vai falar para você, faça assim. Porque eu sei que assim funciona. Aí ele não fica, mas por que tem que fazer assim? Porque a gente vive fazendo isso com Deus. Deus fala as coisas, não é Deus, mas por que tem que ser assim? Perdoar ele, perdoar ela, mas por quê? Você viu que ele falou isso para mim? Você viu que ele me falou? Você não está vendo não, Deus? Ele está dizendo, perdoa. Simplesmente, perdoa. E para de ficar recalcitrando, porque tem gente que perdoa, Jess, e fica recalcitrando.
a ofensa. Para de recalcitrar a ofensa. O que significa recalcitrar a ofensa? É você ficar revisitando. Lady Gabi, sabe o que ele fez? Pastor Herbert, sabe o que ele fez? Elder Anderson, sabe o que ele fez? Denise, você viu o que foi que ele fez comigo? A gente fica recalcitrando, fica voltando, revisitando aquilo lá. Tipo, Deus ele já falou, perdoa, segue a vida. Mas eu preciso de alguém que vá se compadecer. Até que surge aquele conselheiro de Belial, né, que vai falar para você da seguinte maneira: se eu fosse você... Quando o cara virar para você e falar, se eu fosse você, sai fora. Principalmente se o conselho for contrário ao que as escrituras dizem. Eu preciso ouvir. Olha, ele vai dizer, olha, para aconselhar-te, e ali, os meus olhos estarão sobre ti. Final do verso, meus olhos estarão sobre ti. Isso significa que ele te dá a informação, ensina como faz. E aí, terceira parte de um bom treinador é o seguinte: ele te explica como faz. Instruir-te-ei. Segundo, ele faz com você. Terceiro, ele te deixa fazer e olha. E aí, quarto, para aconselhar-te. Porque ele é aquele que vê você fazendo, ele pode dizer, espera aí, olha, isso aí que você está fazendo vai dar errado. Por causa disso. Porque Deus, ele é aquele que fala por que vai dar errado. Ele fala, não faz porque vai dar errado, mas ele te fala por que vai dar errado. Mas não precisa você perguntar por quê. Porque ele fala por conta própria. Porque nosso Deus, ele não dá instrução pela metade. Ele te dá a instrução que você precisa fazer para realizar aquilo que ele falou para você fazer. Ele não vai falar todos os problemas que vai enfrentar na vida. Se não fosse assim, José tinha falado, não, valeu, passei. Daniel, opa, não gosto muito de leão, não. Deixa para lá. Vou ficar por aqui. Sadraque, Mesaque, Abednego, eu gosto de churrasco, de comer churrasco, não ser o churrasco. Se ele falasse que tudo que vinha de treta, a gente ia, sair correndo. Mas ele diz, eu te aconselharei. Como é que ele faz isso? Agora sim, vou de verdade para o capítulo 25. Capítulo 25, verso 4, ele começa dizendo, faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Então, nós percebemos aqui, como é que ele ensina? Primeiro, eu preciso ter interesse em saber. Porque aqui o salmista está falando, me faz saber os teus caminhos, Senhor. E me ensina. Agora, não adianta você pedir para Deus ensinar, se você não é ensinável. Porque tem muita gente que pede para Deus ensinar, porque é bonita a frase. Não é? Eu virei falar, Senhor, me faça saber os teus caminhos, ó Senhor Todo-Poderoso. Né? E dá até um ecozinho no final, assim, dá um né? Mostra-me os teus caminhos. Aí a hora que ele mostra, você fala, não, esse caminho não é bom. Lembrou, né? Lembrou. Não, Deus, você está enganado. Esse caminho aí é bom para ele, não é para mim, não. Se você pede para ele ensinar o caminho, aprenda no Senhor. Verso 5, guia-me na tua verdade. Agora veja bem, que ele não apenas diz, guia-me na tua verdade. João 8:31, ele diz, e disse Jesus aos judeus que creram nele. Então, primeira coisa, precisa crer. Segunda coisa, falar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por mais que a gente use esse texto para o incrédulo, você vai perceber que no contexto bíblico, ele falou para quem creu. Então, para de citar o versículo para o incrédulo e começa a citar para si mesmo. Pregando os jeitos de pregar, tá ligado? Conhecerei a verdade. Deus, qual é a verdade do teu caminho? Qual é a tua verdade?
Hoje em dia, nós vivemos um tempo que as pessoas falam que cada um tem a sua verdade. Não, não tem não. Existe uma verdade, a verdade de Deus. Se não gosta do que eu falei, sinto muito, mas essa é a verdade. Conheça a verdade. Olha, ensina-me, guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Às vezes a gente lê errado, que a gente lê, por ti estou esperando todos os dias. Mas ele diz aqui, por ti estou esperando todo o dia. Em outras palavras, todos os dias eu espero o dia todo. Não, vocês não sacaram, deixa para lá. Porque muitas das vezes a gente acha de que é esperar somente quando a gente está aqui na igreja. Semana da Santa Consagração, quando é o culto de oração, quando é o culto de consagração, aí esse é o horário que eu tenho que esperar por Deus. Só que ele está dizendo, todo o dia. Da hora que você acorda, a hora que você se deita. Nele você espera. Porque aguarda nele todo o dia. Mas eu vou pular lá para o versículo 14, porque ele dá aqui como é que Deus nos aconselha. Versículo 14, ele diz, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhe fará saber a sua aliança. Ele lhe fará saber o seu conselho. Então, o que eu preciso é saber de que é através da intimidade com o Senhor. Então, irmãos, quando nós estamos falando aqui de que a Santa Consagração não é somente uma semana, mas ela é um estilo de vida que você desenvolve, em que você pode combinar, sim, quando vai ter o momento corporativo, nós combinamos o nosso tempo corporativo e estamos juntos, mas é todo o dia em que eu preciso buscar desenvolver intimidade com o Senhor. Eu preciso adquirir visão correta, e para dividir a visão correta, eu preciso saber o que compõe a visão dele, porque ele está dizendo a intimidade do Senhor. Assim é a intimidade com o Senhor que me vai fazer saber qual é a sua aliança, quais são os componentes daquilo que é aliança com o Senhor. Irmãos, quando nós estamos em consagração, nós precisamos saber que temos que quebrar aliança com qualquer outra coisa que não seja o Senhor, porque não dá para ter intimidade com... Hoje em dia, por mais que o pessoal fica falando dessa questão de trisal, deixa eu te dizer, espiritualmente Deus ele não aceita trisal, não aceita nem no natural, quanto mais espiritual, porque tem gente que acha que dá para fazer um trisal, você é Deus e o diabo, mas deixa eu te dizer, não tem como andar nessa daí. A intimidade com o Senhor é somente para aquele que vai saber a aliança que está no meu dedo. Ele está me dizendo que eu tenho uma aliança, um elo com a Raquel, e não interessa quão atrativa possa ser qualquer outra mulher, não interessa quão cheirosa possa ser qualquer outra pessoa, eu tenho uma aliança. E sabe de uma coisa, a aliança com Deus, ainda que provada, ela não se quebra, porque mesmo quando eu sou infiel, ele permanece fiel, porque nosso Deus é um Deus de aliança e não um Deus de contrato, porque contrato existe cláusula para quebrar, mas a aliança ela não tem cláusula. A aliança ela é eterna. Se você quer receber a direção de Deus, é necessário desenvolver, sim, aliança com o Senhor, e é não deixar que nada, nem a vida, nem a morte, nem coisas do presente, nem coisa do futuro, nada, não é a altura, profundidade, não é a largura, nada, não são principados, nem demônios, nem anjos, nada pode me separar da aliança de amor em Cristo Jesus.
Tudo que eu preciso é estar aliançado com Ele. Porque quando você tem aliança, vocês usam esse prayer shawl não simplesmente porque é uma instituição da igreja ou da denominação. A simbologia desse prayer shawl é exatamente para dizer de que quando eu estou, fica aqui, por favor. Quando eu estou aliançado, eu estou debaixo da cobertura. Quando você está casado, que você tem uma aliança, o que está dizendo é que está aliançado, está debaixo da cobertura. E porque está debaixo da cobertura, nada pode vir e tomar. Eu ouço quando Paulo, ele fala para a mulher usar o véu. E sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: porque o véu é a glória da mulher. Mas o homem, a cobertura dele é Cristo. Isso aqui simboliza a cobertura. Eu estou aliançado com Ele. A intimidade do Senhor é para quem tem aliança com Ele. Se você tem aliança com o Senhor, é tempo, Ramp São Paulo, de saber que não é simplesmente por uma semana. A aliança, ela é para todo o tempo, daqui até que Ele volte, porque Ele é o que era, o que é, o que há de vir, e a Ele a glória na igreja para todos sempre, por causa da aliança. E é assim que a gente recebe visão e direção. Deus te abençoe.